Oi, tudo bom? Professor Doutor Rodrigo Cavazzini, passando aqui nesse vídeo para trazer olhar em relação ao processo de gestão de riscos em esportes. Como a gente tem discutido no nosso semestre, o processo que a gente utiliza na disciplina, ele está organizado em 5 passos principais, 3 etapas complementares e os planos de resposta, de emergências e de crises. A ideia nesse vídeo é passar rapidinho por cada um desses passos, etapas e planos, tá? Em relação ao primeiro passo, a contextualização, o que é importante aqui, pessoal? A gente ter atenção. A gente tem esse conjunto aqui de perguntas, tá? E para eu conseguir ter êxito no desenvolvimento do primeiro passo, eu tenho que responder essas 8 perguntas da maneira mais detalhada possível, tá? Isso é muito importante, eu buscar detalhamento. Sempre considerando, como está aqui, tá, pessoal? Os 3 grupos de fatores de risco: pessoais, das atividades e equipamentos e, claro, ambientais. Também destaco a importância de detalharmos esse primeiro passo. E aqui a gente pode usar diversas estratégias, tá? A gente pode utilizar texto, por exemplo, a gente pode utilizar imagens, áudio e vídeo. Áudio e vídeo, como é que a gente pode fazer? A gente pode pegar arquivos de áudio e vídeo, colocar esses em uma pasta, por exemplo, do OneDrive ou Google Drive e colocar o link dessa pasta ou o QR Code no trabalho, que permite então que depois se acesse esse arquivo de mídia. Ou vocês podem, no caso de vídeo, utilizar uma plataforma, por exemplo, YouTube, e colocar direto o link ou o QR Code desse vídeo do YouTube no trabalho. Tá? É importante a gente ter atenção em relação ao detalhamento, tá? Quando a gente constrói o primeiro passo, a contextualização, tem que ser o mais bem detalhado possível. Indo então em seguida para o segundo passo, o que a gente tem aqui é a busca pela identificação dos riscos. São 2 perguntas principais, tá, pessoal? E aqui eu destaco, a gente tem que considerar sempre todos os riscos. Aqui é importante a gente fazer essa listagem, essa identificação e depois buscar revisar. Tem muitos pontos que vão surgindo e esse é normal, tá? Eu fiz a primeira lista do segundo passo, no dia seguinte, semana seguinte, descubro novos pontos, sim, colocar esses também, tá? Destaco também a importância para a gente estar pensando em relação ao detalhamento, tá? A gente tem que ter um detalhamento muito bacana das causas. Para cada risco, trazer um bom detalhamento das causas. E como eu falei antes, a necessidade de estar sempre revisando essa listagem, revisão contínua. Ok, indo para o terceiro passo então. No terceiro passo a gente tem aqui, tá, a busca pela determinação das consequências e também das probabilidades, tá? Esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Consequências e probabilidades, tá? O tempo todo. E aqui a gente vai pegar risco por risco e vai buscar trazer para sua probabilidade e suas consequências. Falo consequências, em especial chamo atenção para esse ponto. Pode ser mais de uma, tá? E aliás, a maior parte das vezes a gente vai encontrar mais de uma consequência para o mesmo risco. Em seguida, quando a gente for tratar, a gente sempre vai considerar a mais elevada, tá? Para a gente pensar esse ponto em relação ao terceiro passo, indo para o quarto passo. O quarto passo, sim, ele tem a matriz de risco, essa matriz que é a característica, a imagem que representa o processo de gestão de riscos, tá? E o que a gente quer na avaliação é pegar risco por risco, ok? E em cima da análise anterior, o terceiro passo, determinar para cada risco em que categoria, pessoal. Esse aqui é o ponto, ó. Cada risco a gente vai ter que categorizar. Vai ser nível 1, nível 2, nível 3, 4 ou 5. A corzinha, verde, amarelo, vermelho ou cinza. E em cima de cada corzinha, eu já vou ter daí a ideia. Se eu utilizarei desde processos de rotina, algo mais simples, a corzinha verde, ou processos em que exige a gestão e pesquisa extremamente detalhados, tá? Então, assim, aqui a gente acaba separando os riscos menos expressivos dos mais expressivos, como está aqui, riscos reduzidos, verdinho, dos riscos extremos. Esse passo é muito importante porque ele vai nos permitir, em seguida no tratamento, trazer a atenção àqueles riscos que realmente eu tenho que colocar essa atenção. Tá? Indo para o quinto passo, aqui o que a gente tem, pessoal, vamos lá, é a ideia de tratar os riscos, tá? E a ideia de tratamento dos riscos, ela tem relação com essas estratégias que estão aqui,
tá? E se a gente vai pensar essas estratégias que estão aqui, dando um zoom a essas, são essas 6. Reduzir probabilidades, reduzir consequências, aceitar riscos, evitar riscos, transferir e remover as fontes de riscos, tá? E aqui o que eu destaco, o que é muito importante? Quando a gente olha para o tratamento de riscos e a gente vai buscar soluções, essas 6 estratégias elas têm que estar em sintonia sempre com os fatores de risco e proteção, pessoais, atividades, equipamentos e ambientais. Quando eu penso, por exemplo, a redução de probabilidade de um risco, eu tenho que estar sempre olhando para essa redução de probabilidade pensando nesses 3 fatores. Idem, se for pensar redução de consequências por esses 3 fatores. Importante a gente utilizar essa ideia de 3 fatores de proteção e 3 fatores de risco, essas categorias, né? Agora, quando a gente for tratar. Passando daqui, a gente vai então para as etapas complementares, destaca a importância da comunicação. WhatsApp, Moodle, YouTube, Insta, Face, e-mail, telefone, o que for. Sentar e conversar com os colegas. A comunicação é essencial para o êxito em qualquer processo de gestão. Monitoramento e revisão, idem, tá? A gente, ao ter um processo de gestão de riscos em utilização, é muito importante. A gente está todo o tempo monitorando ele e revisando, porque as coisas mudam. Por exemplo, um novo aluno se integra ao meu grupo e a partir daí a gente tem situações novas para pensar. E registro e relato, tá? A importância de eu registrar, de eu tomar nota daquilo que está acontecendo. Texto, fotografia, filmagem, é uma barbada, tá? Como eu registrar é muito fácil. O celular te permite filmar, é muito fácil a gente buscar ter registros eficientes dos processos de gestão. E mais, a ideia de relatar é bem como está aqui, tá? É fornecer informações para a tomada de decisão. Passar informação para os colegas professores que estão comigo, para quem está coordenando o espaço, para os demais integrantes da equipe de trabalho. Importante esse ponto. Indo então para os planos de resposta. Como estudamos no nosso último encontro, ok, emergência. Sim, requer uma resposta urgente de quem está fazendo, da instituição. E aqui é importante a gente se atentar a esses 5 pontos, né? Conhecimento das capacidades e limitações, de quem está ali realizando as atividades, conseguir se comunicar. Ter celular não resolve, tem que conseguir se comunicar por esse celular, tá? Conhecimento da localização, saber onde está, qual é o endereço desse local de aula, é muito importante eu saber isso. Também, como contatar o pessoal que trabalha com atendimento médico de urgência? Qual é o número, por exemplo, da SAMU, dos bombeiros, da Brigada Militar, de um hospital? E, claro, também temos aqui as competências de resgate e primeiros socorros, tá? Por exemplo, as competências de primeiros socorros. Já quando a gente vai para planos de resposta de crise, que é um evento que supera as competências de resposta, ou seja, é algo que vai muito além do que eu consigo resolver naquele momento. E aqui a gente tem uma atenção enquanto orientação para acidentes sérios, né? Quando um aluno se machuca de verdade, mas se machuca feio, ou até mesmo quando vem a óbito. Aqui a gente também tem a ideia em contingência e evacuação, quando alguém se machuca, sim, aquela empresa que vai prestar o transporte, ou é a SAMU enquanto órgão público, como é que fica isso? Aqui a gente também tem aquela preocupação em estar desenvolvendo estratégias de comunicação com os familiares e com a mídia. É muito importante o que falar, como falar, quando falar. Aqui também a gente tem a consideração enquanto profissionais, alunos, familiares, instituições. Um aluno que se machuca, esse profissional que estava ali responsável, que estava na frente e que durante sua atividade acabou levando um aluno a se machucar, como é que fica a cabeça desse professor? Qual é a atenção em termos de saúde mental a esse? Tá? Da mesma maneira, os alunos, quando numa turma um aluno se machuca, como é que é o atendimento? Como é que são as considerações em relação à turma, aos pais, à instituição inteira? Um acidente sério durante a execução de atividades esportivas pode criar uma crise expressiva no ambiente institucional. Pode acabar com uma academia, pode gerar sérios problemas em um clube esportivo. E claro, quando a gente tem um acidente que supera toda a organização, a gestão de riscos que busca não permitir que as pessoas se machuquem, quando algo acontece algo bem expressivo,
é muito importante a gente desenvolver uma revisão dos procedimentos e buscar compreender, tá? Investigar direitinho esse incidente, esse acidente, para buscar no futuro não deixar mais isso se repetir. Do modo geral, enquanto considerações, isso pensando na nossa atividade avaliativa 2. Precisamos, então, na nossa atividade avaliativa, seguir, então, revisando e desenvolvendo os 5 passos, etapas complementares e os planos de resposta de emergência e de crises. Termino esse vídeo por aqui. Desejo a todos um ótimo semestre. Tchau, tchau!